Agora tá gravando. Perfeito, Vivi. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Podemos começar então, pessoal? Ok, boa Então, noite. boa noite, Davino. Cadê o conjunto, Davino? Boa Chegou o noite. conjunto. Oi, Rita. Tudo bem? Essa agora foi boa, viu? Ai, ai. Tudo na paz? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Por aí, tudo Tudo tranquilo? tranquilo também, graças a Deus. Que bom. Quem é que vai vir para o congresso aqui, pessoal? Rapaz, a gente estava para ir, mas não vai poder, nós não podemos, não vamos poder ir mais. Mas em É, breve nós vamos a Foz, se Deus quiser. quando vierem me avisa. Manuel, chega quanto, Manuel? Vou chegar aí dia. Eu vou chegar dia 25 eu tô aí, pra dar uma passeada antes. É, pessoal, vale a pena, tá? Tem que vir para dar uma passeada, né, Gisele? Se É Deus bonito. quiser. Muito bem. Vamos lá, então. Do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, escrito por Emmanuel, capítulo 43, Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Hoje a aula seria com outro, tá que não é mesmo da nossa. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da esperança vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelemos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de três elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, rogando mais uma vez a autorização para iniciarmos os nossos estudos e com isso todo o seu amparo, o amparo dos espíritos benfeitores, nossos mentores
e amigos que obram em seu nome, para que nos auxiliem com a reflexão, com o apuramento, com a elucidação, e que possamos assim aclarar e adentrar um melhor entendimento das forças magnéticas, das forças fluídicas e de nosso potencial no na essência do valor da caridade. Gratos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, que Deus nos ampare, que assim seja. Bueno, pessoal. Pessoal, eu recebi agora há pouco, tá? A, a mensagem do Paulo, tá? Ah, mas ele teve uma urgência no hospital, tá bem? E aí ele teve que ir às pressas para o hospital. E aí então ele pediu para que nós iniciássemos os nossos estudos com ele na quarta-feira que vem, tá bom? Pessoal, essa é a vida de médico, tá? É graças a Deus que temos pessoas que, olha, preciso sair daqui agora e fazer o que tem que ser feito, tá? Então a gente sabe da seriedade do Paulo com relação à medicina, com relação ao magnetismo, né? Então eu peço aí a compreensão de todos, tá? E aí, em função disso, pessoal, nós vamos estender, tá? Os nossos estudos aí, nós vamos aproveitar para tirar dúvidas. Nós vamos abrir tanto para dúvidas gerais, quanto para dúvidas do que a gente vem falando nas duas últimas semanas sobre o câncer, tá? E o magnetismo para o câncer, certo? Nós não conseguimos semana passada tirar todas as dúvidas, né? Tinha gente que queria te fazer mais uma pergunta ou outras, nós não conseguimos. Vamos aproveitar a ocasião para isso, mas também nós vamos aproveitar para tirar as dúvidas de outros dias que nós tivemos aqui, quando a Ana conduzia ou quando eu conduzia, certo? Vamos aproveitar para aprofundar o nosso estudo, tá? Se alguém então quiser começar fazendo perguntas, comentários, está em aberto. Já posso, então? Oi, Dalva. Tá bom. Bem, Sheila, tudo bem, e vocês? Então vamos. Vinícius, eu tenho algumas curiosidades, em dois aspectos. Ah, como você. Agora, agora que já passou tudo, eu voltei a assistir as nossas palestras lá do início, sabe? Para reviver todos os conceitos que passaram, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os meridianos de acupuntura, as linhas de energéticas do corpo e a interface com as doenças. E uma outra curiosidade que eu estou começando a estudar, e eu gostaria da tua opinião a respeito disso, é um dos males que nós estamos vivendo agora, é a obesidade. Será que nós teríamos uma forma de ajudar as pessoas? Se elas fizerem a parte dela, será que nós conseguiríamos fazer alguma coisa para ajudar? Facilitar o processo. Para facilitar o processo de perda de peso? Porque tem pessoas que ganham peso por N motivos. Então, assim, o que que eu acho que eu teria que estudar? Primeiro, o processo de acumular gordura. De repente, a Gisele nos ajude nisso também. E de como é que nós vamos aplicar magnetismo para parar e desfazer. Ótimas questões, Dalva, tá?
Por qual delas nós vamos começar? Vamos começar pela obesidade, que foi a última que tu fez, tá mais quentinha, e depois eu vou pedir para te refazer a pergunta dos meridianos. Tá bem? Ah, eu tenho o seguinte entendimento com relação ao magnetismo, eu e a Ana a gente conversa bastante sobre isso. A necessidade do diagnóstico, tá? Então, o magnetismo, ao meu ver, ao meu entendimento, Dalva, a minha vertente, né? Eu sou profissional da área da saúde, então não tem como eu fugir disso. Então, que eu acredito que seja o mesmo processo que o Paulo, o mesmo processo que a Gisele, né? E que eu vejo a conduta da Ana exatamente nessa questão assim, olha, qual é a causa? Como é que essa pessoa chegou na obesidade? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que está acontecendo com essa pessoa, certo? Então, antes de falar de queima de gordura, porque eu considero, na minha prática clínica, que a queima de gordura ela é o mais simplório dos problemas. Porque se a pessoa ela conseguir adotar uma rotina, se ela fizer diferentes tratamentos e conseguir seguir esses tratamentos, ela queima gordura. A grande questão é que ela não consegue seguir esses tratamentos. Então, e quando eu digo tratamentos, eu não estou me referindo apenas à questão de uma reeducação alimentar, a um regime. Eu não estou me referindo apenas a isso, mas também a isso. E aí a gente tem que entender que talvez pode ser que exista distúrbios metabólicos, pode ser que exista processos de fuga, pode ser que existam processos compulsórios, pode ser que existam influências farmacológicas. Nós temos diferentes alterações aqui. E aí a grande questão, e aí é por isso que eu digo que, no meu entendimento, o magnetismo ele não foge da indagação das outras áreas da saúde, porque no magnetismo nós também temos que fazer como essa pessoa veio parar até aqui. Então nós também temos que ter o entendimento do indivíduo na sua individualidade, tá? Entendendo o seu aspecto global, holístico. Quando a gente fala holístico, pessoal, é integralista, né? Uma coisa do organismo da pessoa influencia em outra, tá bem? Então a grande questão. E aí a gente vai ver que não tem receita de bolo. E aí, sem dúvida alguma, pode ser que essa pessoa ela tenha alteração no pâncreas, pode ser que essa pessoa tenha alteração no fígado, pode ser que essa pessoa tenha alteração no duodeno, pode ser que essa pessoa tenha alteração na tireoide, como pode ser que essa pessoa ela tenha uma alteração ah, em outros aspectos psicoafetivos. Certo? Então, eu diria assim, ó, a gente tem que começar o entendimento por aí. Eu tô vendo que a Gisele, ela tá angustiada para falar, então eu vou aproveitar. Vamos lá, Gi. Tudo bem, Gi? Tudo bem, Luciano? Tudo bem, graças a Deus. Ó, a obesidade é uma doença crônica. A gente tem que pensar o seguinte: a obesidade não é um estado que a pessoa tá, é uma doença, tá? Uma doença grave, inclusive. E ela é multifatorial. Então, assim, ela depende de muitos aspectos, como o Marcos falou pra gente. Então, a primeira coisa é a investigação da obesidade, tá? Por que que essa pessoa chegou a esse ponto? A gente vê grande parte das pessoas chegam a esse ponto por excesso de comida mesmo, tá? E aí depois que a coisa complica. Então, assim, ela vem obesa por anos, e aí ela chega num ponto que ela precisa tratar isso. Só que aí essa obesidade já causou outros distúrbios, a obesidade mesmo, porque vira uma bola de neve. Então, assim, ela
chegou na obesidade por uma compulsão, então um problema de compulsão, tudo ela descontava na alimentação. E aí, isso é a história mais comum, tá? Não são todas as histórias assim. Mas a mais comum, ela já chega, você sofre de obesidade há quantos anos? 20. Então é uma coisa totalmente crônica. E aí o que acontece? O corpo dela, a parte metabólica dela, tá acostumada com aquele peso. Então ela modifica todos os processos metabólicos tentando manter aquele peso, porque se ela perde aquilo, o que que ele faz? Opa, tá faltando coisa aqui. E ele bloqueia a lipólise que a gente fala. Entendeu? E aí, quando ela ingere alimento, ela tem picos de insulina, porque ela já tem picos de insulina por causa da obesidade, e ela absorve absolutamente tudo para a lipogênese. Então, ela vai formar gordura. Por quê? Porque o corpo dela há 20 anos está acostumado com aquele peso excessivo. E ele fala assim: opa, perdeu? Não, tá perdendo peso, tá errado. Deixa eu segurar. Então aí a pessoa entra num processo que ela realmente faz a dieta direitinho, faz atividade física, faz tudo isso e ela não perde peso. Ela perde até um certo ponto, que é aquela coisa extremamente excessiva, e ela para de perder. Por quê? Porque ela está com um defeito no metabolismo dela. E como voltar isso? Aí é que tá a coisa. Como voltar a fazer o meu metabolismo ascender novamente? Entendeu? Então, assim, outros aspectos que a gente tem que pensar. Essa pessoa dorme bem? Se ela tá obesa, ela tem apneia do sono? Ou não? Se ela não dorme bem, então uma coisa que o magnetismo pode ajudar muito. Mas se ela tiver apneia do sono, ela precisa de um tratamento. Então, ela precisa ser exaustivamente investigada. Exaustivamente investigada. Tem pacientes que não tinham obesidade, entram na menopausa e aumentam de peso assim drasticamente. A menopausa engorda. Não é o tratamento da menopausa que engorda, é a menopausa que engorda, tá? Por quê? Porque toda a nossa parte metabólica se altera com a ausência do estrogênio, que é o nosso hormônio que é o nosso hormônio de vida, tá? Então, essas pacientes, eu fui uma delas, que agora eu tô na luta para perder os 15 que eu ganhei em um ano. Porque eu tinha um estilo de vida, continuei com esse estilo de vida e eu entrei na menopausa muito cedo, entrei com 42 anos. Então, foi uma coisa que eu não estava esperando. E aí eu, puf, em um ano ganhei, meio da pandemia, aquela coisa louca, né? E aí, que é o problema? A minha parte, mesmo fazendo o tratamento da menopausa, voltando os meus hormônios ao normal, a minha parte metabólica quebrou. Então, a gente perde uma quantidade de peso, mas a gente não consegue perder os 15, por exemplo. Então, como que o magnetismo poderia ajudar? Essa é a pergunta que eu faço para o Marcos. Se são tantas arestas, né, que a gente precisa acertar. Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é onde está o defeito dessa pessoa. E vamos falar, grande parte não faz mudança de estilo de vida, 90%. Então, assim, paciente mente muito, muito. O tempo todo. Eu tô sendo super sincera com vocês. E aí é muito engraçado, porque eu abaixo o óculos e falo assim, é mesmo, né? Porque assim, mente muito. Então, assim, é muito difícil uma paciente, e a gente tem que ser claro com elas. Olha, você tá mentindo pra você, não pra mim. Não adianta você falar que tá fazendo uma coisa e não está fazendo. Ah, eu tô na academia. Tá, você tá matriculada na academia, mas você tá indo na academia? É. Falei, então você não tá na academia, você só tá pagando a academia. Eu falei que assim, eu acabei de voltar da academia, então tô desse jeito. Aí eu falei assim, que um dia eu queria pagar um personal para ele fazer academia para mim, sabe? Que ia ser sensacional, né? Ele faz e reflete em mim, mas infelizmente a gente tem que fazer. Então, as pessoas, e no magnetismo elas mentem também, tá, gente? Vocês vão ver que muita gente mente. Muito, tá? E às vezes é frustrante pra gente, né, Marcos?
Meu Deus. Muito frustrante, porque assim, você pede, você fala, olha, vamos fazer isso, vamos fazer. A pessoa tá esperando um milagre, né? E tratamento de obesidade não tem milagre. É mudança de estilo de vida mesmo, porque aí quando você muda o estilo de vida, seu sono melhora, né? Diagnóstico hormonal, metabólico e também deficiência de vitamina, porque às vezes a pessoa só come massa, só come doce, só come essas coisas e ela tá totalmente desnutrida. Ela é obesa, mas ela é desnutrida. Então, tem que ter um bom médico por trás aí para fazer toda essa avaliação, né? Que tem que ser feita e seguida, né? Tem que ter um Um bom nutricionista, nutricionista, né? oi? Um bom nutricionista. Um bom nutricionista, uma psicóloga tem que ter, porque é um tratamento multifatorial. Então, gasta-se muito dinheiro, porque tem que ter muitos profissionais envolvidos, tá? A pessoa não vai simplesmente cortar o doce e o refrigerante e achar que vai conseguir alcançar, principalmente dependendo da idade dela, né? Então, ela tem que ter isso em mente, que ela vai ter que investir e vai ter que investir bem. E hoje tem umas medicações que realmente estão fazendo a diferença, tá? Que é o Monjaro, principalmente, que é uma medicação que está fazendo a diferença. Realmente ela atua em duas frentes, que é a frente de tirar a fome e a vontade de comer bobagens, e a segunda frente é na parte metabólica. Ela diminui o processo inflamatório que a obesidade promove. Então, às vezes a pessoa está obesa, mas ela está muito maior porque ela tem um processo inflamatório crônico. E, e aí ela incha. Todas as células adiposas, além de ter a gordura, tem todo um inchaço, uma retenção de líquido. Então, ele está sendo uma boa medicação hoje para isso. Mas ele, sem mudança de estilo de vida, também não resolve. Então, a primeira coisa que tem que colocar na cabeça delas, mudanças de estilo de vida. Segundo, dentro do magnetismo, o que está acontecendo com você? Qual é o seu diagnóstico? Por que você chegou até? Não tem, então precisa procurar um médico para saber. Ah, não durmo bem. Com a obesidade não vai dormir bem mesmo, porque tem apneia do sono, então tem que ser investigado. Então, assim, eu não sei aí no magnetismo o que que a gente pode tentar melhorar um pouco a Tem, ansiedade, mas tem várias coisas que a gente pode fazer, mas uma coisa ela é fundamental. É a gente entender exatamente isso que tu tá trazendo, Gisele, que é a mudança no estilo de vida. Por exemplo, assim, ó, vamos se reunir agora, nós vamos se reunir para confraternizar, para conversar sobre magnetismo. O que que vai ter? Comida, tá? Ah, eu tô triste, comida, tô estressado, eu tô feliz, comida. tudo vira em comida. E isso é Ninguém quer cultural nosso. confraternizar correndo, né? E, Vamos fazer uma corrida para né, confraternizar, opa, corrida da paz, vamos correr. Ninguém né? quer. Então, essa é a grande questão. E aí a gente precisa entender que existe um sistema nosso cerebral que ele é chamado de sistema de recompensa. Então, se eu tive um forte estresse, se eu tive um desequilíbrio, se eu tive fonte rápida de prazer, comida. E aí, então, a gente tem que entender que existe um processo bioquímico, que existe um processo psicológico, que existe um processo de hábito. Se eu entrar só com magnetismo, não vai render. Com magnetismo, a gente pode ajudar no sistema emocional, que é o tratamento que você faz para alguém que tenha ansiedade, que tem alguém que, né, depressão. Então, eu tenho alterações no sistema de saúde mental. Nós podemos auxiliar com o magnetismo, auxiliar, tá? Ah, eu tenho uma deficiência hormonal. Vamos agir sobre as glândulas. Vamos tentar equilibrar, vamos tentar ativar, e aí então a gente vai atuar magneticamente sobre o sistema glandular, nós vamos atuar sobre os plexos, nós vamos atuar sobre os centros vitais, nós vamos atuar sobre os meridianos. Então, nós precisamos de novo dessa avaliação e dessa investigação que a gente está falando. Por quê? Justamente, peraí, mas ela tem um déficit metabólico por causa da tireoide. Ah, ela tem síndrome metabólica.
Ela tem síndrome metabólica porque ela tem uma estagnação da função do pâncreas. Vamos atuar sobre o pâncreas. Mas eu preciso entender que esse não vai ser um processo rápido. Não vai, e não va- e ele precisa ser associado. Então, sim, nós temos instrumentos, nós podemos atuar na regulação dos centros vitais, dos meridianos, das glândulas, do metabolismo, ajudar na eliminação do processo inflamatório, tá? Pode ser que a gente ajude em vários aspectos disso, certo? Mas a gente precisa entender que o acúmulo de gordura ele é uma reserva energética, que o corpo está habituado, que o corpo se habituou a isso. Então nós precisamos ter a compreensão de toda essa complexidade do indivíduo e compreender que isso vai ser a longo prazo, não vai ser a curto e a médio prazo, tá bem? Mas sim, tá, então associado a isso, pode ser que a gente auxilie a pessoa a não desestimular, a não ter mais fugas, pode ser que a gente consiga ajudar em várias frentes, mas a gente precisa entender. Tu entende, Dalva? Vocês entendem, pessoal? Tá? Então, assim, não tem uma receita de bolo, tá? E Ah, investigação. Eu preciso investigar e entender esses múltiplos aspectos do indivíduo. alguém de vocês já teve um paciente assim? Eu tenho a impressão de que quando eu começar a trabalhar vão aparecer. Só por isso que eu Claro, vai pergunto. aparecer, sem dúvida alguma. Eu tenho pacientes assim na acupuntura. Na acupuntura eu tenho. Mas magnetismo eu não atendo pacientes assim, não. Sinceramente. Na acupuntura a gente tem um bom efeito e eu tenho um gasto de energia muito menor. No magnetismo eu tenho um gasto de energia muito maior. Então, eu prefiro usar esse gasto de energia para tratar pacientes com câncer, pacientes com dificuldade de cicatrização de feridas, pacientes com depressão, né? Do que, né? Por exemplo, uma das nossas magnetizadoras, eu sempre uso ela como exemplo, uma das nossas magnetizadoras, há um tempo atrás, ela estava com dificuldade nos longitudinais por problema no ombro. E aí ela entrou na fila de espera para fazer tratamento magnético. Eu olhei para ela, fulana. Pode ir para osteopatia, pode ir para acupuntura, fisioterapia, vai ser mais rápido que o magnetismo. E, e ela está assistindo aqui, se ela quiser me corrigir, ela pode ligar o microfone e me corrigir. Mas em 3 sessões, o profissional eliminou a dor do ombro dela. Que numa sessão de magnetismo, para aquilo que ela tinha, levaria mais. Então, não é para fazendo pouco caso. E isso é uma das coisas que do Potê nos traz. Olha, avalie a necessidade real do paciente pelo magnetismo, porque muitas vezes ele não passou por um tratamento médico, por uma entrevista médica, por um tratamento convencional. E aí a grande questão é essa, olha, eu tenho um reservatório energético e tenho patologias de diferentes gravidades, mas eu tenho outros recursos que podem atender aquilo. Então, o que eu penso, sabe, do magnetismo? Eu acho que o magnetismo, ele é um instrumento para uma doença que a gente não tem muito o que fazer nas outras partes, né, Marcos? Ou que a gente tem que associar doenças mais graves, então, por exemplo, tá lá em processo de químio, tá em processo, aí você entra, ou uma infertilidade que já fizeram de tudo e não conseguem um resultado, um bom resultado naquele paciente. Ah, mas ela tá indo Eu acho assim, a gente precisa saber triar o paciente. Porque senão, se a gente for atender a dor de garganta que começou na hora do almoço, a dor de cabeça que começou ontem, né? Eu acho que tem que ser coisas mais crônicas, porque senão a gente não vai dar conta de atender. A gente não tem energia, como o Marcos falou, suficiente para esses tipos de patologias, né, Marcos? E pegando esse próprio caso do ombro, vamos supor que ela pegou, ela passou por profissionais, ela fez tratamento, mas não surtiu efeito. Vem para o magnetismo, Sim, aí sim. né? Não deu certo, vamos E tem que- tratar, né? Exatamente. Agora, se a gente tem fontes de tratamento,
que vão me preservar, que vão ser tão eficazes quanto, eu recorro a elas, Sim. tá? E eu acho que a gente tem que orientar os pacientes a isso, né, Marcos? Porque realmente, Exatamente. assim, tem paciente que procura a gente com endometriose. Endometriose é uma doença muito difícil. Aí eu pergunto, mas você tá fazendo tratamento ginecológico? Não. Falou assim, olha, a gente pode até fazer um magnetismo, porque a gente já fez magnetismo em endometriose, o paciente melhorou. Mas tem que associar o tratamento medicamentoso. Ou se não, ah, não, eu já faço tratamento e não melhoro. Aí tudo bem, né? Então eu acho que vale a pena. Mas a paciente chega com quadro de endometriose, não quer tomar medicação. Não sei. Eu fico um pouco receosa de... É difícil, né? Eu acho que tem que associar as duas Uma coisas. balança, né? É uma balança. Então é bem delicado mesmo. Então muitas questões a gente vai associar, muitas coisas a gente tem que reconhecer a limitação do magnetismo, e outras coisas a gente precisa entender que o caminho vai ser outro. Semana passada, uma paciente me procurou na clínica, me indicaram uma paciente para a clínica que ela tem um tumor benigno a nível insular, lobo da ínsula. Só que esse tumor ele está do tamanho de uma laranja, então ele está comprimindo o ventrículo lateral e está invadindo o hemisfério contralateral. E aí comprime corpo caloso, né? Aquela função toda. E aí o que que acontece? Convulsões, tá? Convulsões. E aí então entraram e conseguiram neutralizar as convulsões dela, tá? Mas a grande questão é, o remédio não diminui o tamanho do tumor, o tumor é benigno, tá? E ela não quer operar. E obviamente, vamos tentar não operar, vamos ver o que a gente pode fazer para não operar, e então indicaram a acupuntura. E sinceramente, eu sou uma pessoa bem tendenciosa para falar sobre acupuntura, pessoal. Ela realmente é fantástica, tá? Eu sou bem tendencioso. Mas a acupuntura aqui, me desculpa, mas não vai ter muito efeito, não. Esse é o paciente que eu encaminhei para o magnetismo. Ó, e tomara que dê certo. E aí, qual é o protocolo que se usa com ela? O mesmo protocolo de câncer. É o protocolo de câncer. Não é câncer, mas é onde a gente está usando o protocolo de câncer com ela, tá? Então, ao meu entendimento, o magnetismo é para isso, tá? No meu entendimento. Já aconteceu. Nós temos uma paciente que também foi encaminhada, por exemplo, para a questão. Ela teve uma ruptura do menisco, então ela teve uma lesão, uma queda, e com isso ela abriu o menisco no meio e teve extrusão do material interno do menisco para fora. Então o joelho dela virou uma bola, tá? E aí então, caso cirúrgico. A Gisele sabe, eu vou tentar evitar a cirurgia. O meu trabalho é tentar evitar a cirurgia. Graças a Deus a cirurgia existe e se for necessário nós vamos recorrer a ela. Mas se nós pudermos evitar, vamos evitar. É um risco de anestesia, é um risco de infecção, é um risco de retorno de anestesia, é um monte de coisa. Então, se a gente pode evitar, vamos tentar. E então, primeiro eu fiz a liberação com a osteopatia, depois eu apliquei a acupuntura e depois eu apliquei magnetismo. Eu fiz um combo ali. E inclusive eu vou apresentar nesse congresso, por quê? Porque os médicos, nós temos dois médicos aqui de Foz do Iguaçu e um médico de Curitiba, que é justamente especialização em artroplastia, ou seja, cirurgia de articulação, né? Que é de troca, tira e bota prótese, que estavam prontos para operar ela. E aí ela foi para Curitiba, refez os exames, nós conseguimos a recuperação do menisco dela em 3 semanas, uma recuperação que levaria 6 meses. Aqui eu vejo vantagem. Foi só o magnetismo? Não. Foi só a acupuntura, a osteopatia? Não.
A gente tem uma associação. Então, essa é a grande questão. A gente tem que entender quais são os momentos em que nós vamos associar, quais são os momentos em que a gente pode trabalhar isoladamente. Mas o trabalhar isoladamente ele é muito delicado, né? Ele é muito delicado. Então, para a questão, a minha resposta era essa. Não sei se você atendeu, Dalva, tá? Da obesidade, né? E daí tem a questão do. Não, não, perfeito, Vinícius. Agora eu entendi o problema das pessoas obesas. Então, ficou perfeito. Vocês dois Faltou a deixaram Ana aqui, faltou a Ana o aqui. assunto. Gisele, tu quer acrescentar mais alguma coisa nessa questão? Não. Pode repetir a questão dos meridianos, depois eu vi que tem indagação também, uma questão no chat, tá? A gente já vai para ela daí também. Dos meridianos, Vinícius, você comentou no protocolo do câncer que você utilizava um meridiano na cabeça eu acho que para ativar. Ai, meu Deus do céu. No Tá. protocolo do câncer, eu falei do meridiano, Não, você falou de um sistema e do cérebro espinhal. cérebro espinhal. Não tem a ver com meridianos, então. Fui eu Não, não tem a ver. que misturei. Quer dizer, tem e não tem, né? Tem e não tem. Ali, pela medula, na verdade, passa um meridiano nobre, que é chamado de Tumai, vaso governador. Então, o Tumai, na verdade, ele faz toda a relação com a medula e com o líquido cérebro espinhal. Mas quando nós estamos magnetizando, quando a gente atua por essa via, nós não atuamos sintonizando sobre o meridiano, e sim sobre o líquido cérebro espinhal. É como se eu pegasse uma daquelas garrafas de água e magnetizasse ela, tá? E aí, 50% do líquido cérebro espinhal é produzido pelos plexos coroides, que ficam dentro dos ventrículos, ele é um filtrado de sangue. Os outros 50% do líquido cérebro espinhal é produzido pelo parênquima do sistema nervoso, tá bom? Então, o que que acontece? Esse líquido, ele tem um fator de nutrição do sistema nervoso. Ele higieniza, nutre e protege o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E aí a gente precisa lembrar qual a importância disso. Existe uma cascata, tá? Existe uma cascata que está diretamente relacionado aos processos de neuroestimulação sobre o sistema endócrino, sobre o sistema imunológico e sobre o sistema neuromusculoesquelético. Então, atuar sobre o líquido cérebro-espinhal é atuar indiretamente sobre essas três cascatas. Não quer dizer que talvez eu não tenha que atuar diretamente sobre o sistema imunológico, ou sobre uma via mais direta, ou sobre o sistema endócrino, ou sobre o sistema musculoesquelético de forma direta. Talvez eu tenha que mesmo assim atuar, mas eu preciso entender que quando eu atuo sobre o líquido cérebro-espinhal, nós estamos atuando sobre um líquido que cuida justamente da nutrição e desintoxicação do sistema nervoso central. Então, é aquele exercício que a Ana nos passou de magnetizar a água, ir lá e despejar sobre a plantinha, e a gente vê que aquela plantinha ela vai ter toda uma abundância de desenvolvimento que a outra que não está recebendo água magnetizada não vai ter. Então é a mesma coisa que magnetizar essa água, e essa água está nutrindo as nossas células, tá? Tá. E o protocolo, Vinícius, são as duas mãos? Só me relembra o protocolo. Magnetização vai ser sobre a cabeça, Uhum, tá? A gente vai magnetizar a cabeça, sintonizando com o líquido cérebro espinhal. uhum. E depois a gente vai percorrer a medula, Ah, sintonizando o líquido cérebro-espinhal até o sacro. Volta e atua. Volta e atua. uhum, A gente vai encharcar o líquido cérebro-espinhal. perfeito. Concentrados ativantes. Uhum.
tá? Aqui, pessoal, tenho perguntas no chat, vamos dar uma olhadinha. O Manuel, o protocolo apresentado serve também para o caso de leucemia? Sim, sim, tá? E aí, no caso da leucemia, nós estamos falando de magnetizar a medula óssea também, tá? E aí, não só no caso de leucemia, mas no caso que antecede a alguns casos de leucemia, que seria mielo. Me ajuda, Gisele. Mielodisplasia. Mielodisplasia, obrigado. Que é Nada. a alteração do funcionamento da medula óssea. Então, ela produz plaquetas, produz hemácias e linfócitos de forma disforme, não funcionais. E aí começam a cair os níveis séricos drasticamente, tá? Então, é o mesmo protocolo que a gente vai utilizar para essa paciente, tá? Para esse paciente. Lembrando sempre, tá, pessoal? Eu preciso equilibrar esse paciente na individualidade dele, tá? Então eu preciso entender a particularidade desse paciente, atuar nessa particularidade, então equilibrar seus centros vitais, equilibrar e atuar sobre o seu sistema emocional também. E aí então eu vou atuar individualmente depois. E aí sim, né? A grande questão é que a gente vai fazer dissecação, se tiver tumor ali vai fazer dissecação, mas a gente vai atuar, o comando mental ele vai ser muito maior sobre reparação de DNA do que sobre dissecação nesse caso, tá? De leucemia ou da mielodisplasia, tá? Então a gente vai pensar de reparação do DNA, tá? Respondeu, Manuel? Deixa eu ver o que mais que tem no chat. Respondeu, Marlon. Tranquilo. Beleza. Aí tem aqui agora a questão da Dilara. Vinícius, nós temos aqui um caso de tumor no cérebro, nível 2, com 8 centímetros. Desde que ela começou o tratamento, ele estacionou, ótimo, mas não conseguimos ainda diminuir ele. Ao menos até agora. Ela fez rádio há um mês atrás e agora está começando a químio. Que sugeres esse protocolo, tá? Então, olha só, provavelmente o que ela tem é um astrocitoma, certo? Deve ser um astrocitoma. Talvez seja outro tumor, tá? Pode falar, Dilara. Não, pelo nome não identifico agora. Tá. Eu não Tudo gravei. bem. Não estou com as fichas dela aqui agora. Tá, não tem problema. Tu lembra da Uhum. localização do tumor? Sim, é, lado esquerdo, Uhum, quase chegando ao centro nessa tá. região, quase chegando ao centro da cabeça. Tu faz o tato nela? Sim, Quando tu faz o tato, tu percebe a alteração? total, muita. E às vezes está do lado direito a alteração. Muda, Exato. dependendo do dia. Tu vai pegar essa alteração, tu vai sintonizar com ela, o tumor, Hum, tá? Tu vai ver que a medida, tá? Por exemplo, essa alteração, o que que eu percebo aqui, pelo menos na prática, tá? Eu percebi que essa alteração, o tumor está registrado no lado esquerdo, tu falou, e às vezes a gente percebe a alteração no lado direito, certo? Tu vai vir, tu vai trabalhar sobre o lado direito. Tu vai ver que à medida que tu trabalhar no lado direito, na mesma sessão, parece que some e volta um pouco mais para a localização anatômica. Já percebeu sim, isso? como se Aí, limpasse aquela região e exatamente, funcionava. Hum, exatamente. Então, o que que acontece? Tu vai pegar e tu vai estabelecer relação com essa região. Estabeleceu relação com essa região, disseca. Tu vai dar o comando para dissecar, tá? Disseca, disseca, vai chegar até um determinado ponto. Depois que chegou a um determinado ponto, tu vai vir com concentrado. Pode mudar a pega, reparação de DNA. Reparação de DNA, tá? E vai trabalhar naquela região, trabalhando com o comando de reparação de DNA.
e aquele tumor se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, e eu tendo a reparação de DNA, tá? É Mas é isso, isso. tá bem? Depois trabalha sobre todo o sistema, lembra de trabalhar o sistema imunológico, quando estiver dissecando, lembra de levar o sistema imunológico para lá, tá? Uhum. Pessoal, as nossas células têm uma capacidade muito inteligente, tá? Lembrem o que André Luiz fala sobre as nossas células, são mônadas espirituais, ok? Tá. Lembrem Não, disso. a questão dela, assim, faz alguns meses, só que ela não, como é que eu vou dizer? Ela não está tendo uma sequência direta, porque ela sai daqui para ir para Rio Grande para fazer a rádio, aí ela passa um mês lá, depois ela volta, aí ela passa uma semana ou duas lá, depois ela volta. Ou às vezes ela vai nos dias de atendimento aqui e não é. Então, eu não consigo ter uma sequência direta com ela, né? Entendi. Porque a gente está tentando fazer isso. Não Age conseguimos dentro das diminuir. possibilidades. O que aconteceu foi esse, né? Ele se manteve, ele não cresceu. É, só o Mas, fato dele manter, hum, entendeu? Dele não evoluir, já é muita coisa. Só o fato de nós conseguirmos restringir os efeitos da quimio e da rádio já é muita coisa, tá? E aí vão trabalhando à distância, seguindo esses mesmos princípios, tá? E trabalhem dentro das condições que dá. É, faz parte, tá, de Lara? Aqui também a gente lida com isso. É assim, tem paciente que daí viaja porque vai fazer tratamento em Cascavel ou em Assunção, e aí vamos tentar a distância do modo como dá e tudo bem. a vantagem é que ela é uma pessoa assim, ó, tem uma fé que ela vai se recuperar, isso aí já é uma grande ajuda, né? Ela não Pô, tá sempre totalmente. bem, graças a Deus tá sempre para cima. De vez em Fabuloso. quando ela tá tendo convulsões. Na Sim, sim, verdade, ela sempre teve convulsões, né? E às vezes sim. ela dá uma queda de ânimo por causa das convulsões. E aí a gente tem que cuidar o magnetismo a esse nível que pode produzir, tá? A gente tem que Hum, cuidar no encharcar e no sintonizar com o tumor, porque pode produzir convulsão, uhum. tá? Então, é importante a gente ir conhecendo o paciente. E aí vai ganhando aos poucos. Em magnetismo, pessoal, é um tratamento ordinário, não dá para ter pressa. A gente não pode se permitir perder tempo, mas também não podemos ter pressa. Então é o equilíbrio, né? Agora, voltando sobre a questão do líquido cérebro espinhal, eu lembrei que há uns época da pandemia, eu participei do estudo da Sociedade Vida, que a Ana me convidou. No Elito, lembra que nós lemos o livro do Descartes, René Descartes, que era justamente o. Como é que é o nome do livro? Eu tô com um livro do Bozano na cabeça, que é Metapsíquica. Não, não. Nós lemos um livro de René Descartes, e nesse livro, René Descartes, ele cita. Ele dá uma nomenclatura diferente para o líquido cérebro espinhal, mas ele fala de um fluido, de uma substância, e ele dá todo esse trajeto de quando ele vai ser produzido dentro dos ventrículos, e ele perpassa o córtex, o encéfalo, e então invade a medula, e ele passa pelos nervos periféricos, sobre as suas membranas, volta então para ser reabsorvido nos grânulos aracnoides. E nesse livro de Descartes, ele cita. Ele tinha um livro sobre almas, espíritos. Não lembro, não lembro. Faz tempo, não lembro. Mas René Descartes ele cita a importância do líquido cérebro espinhal para justamente a animação e ativação do corpo fisiológico, tá?
Peraí, deixa eu ver aqui no chat. A Silvia fala histiocytoses de células de Langerhans. Niña de 2 anos em las axilas. Como se trata? Gisele, me ajuda aqui. Então, Histiocytose. lógico, eu fui lembrar aqui, né, porque é uma doença que não é muito comum. As células de Langerhans, elas ficam na pele, tá? São células de defesa, da parte imunológica, são como soldados. Elas conseguem enxergar o que que pode ocasionar uma lesão ali da pele, e ela apresenta isso Conhecimento, para os né? linfócitos T. E aí os linfócitos T vão para ativar para a formação de imunoglobulinas, tá? Então, ela apresenta para o sistema imunológico, tá? O que é a histiocytose de células de Langerhans? A histiocytose de células de Langerhans é uma alteração no DNA, tá? A pessoa tem uma alteração no DNA e é um tumor, é uma neoplasia. E essas células, elas se proliferam, as células de Langerhans se proliferam de forma inadequada, como se fosse uma neoplasia. Ela pode ser só local, então, por exemplo, aí pelo que está falando, só está na axila, ou ela pode ser generalizada. Então, assim, tem que ver se realmente só está na axila, tá? E aí, qual que é o tratamento médico para isso? É a retirada da lesão, ou uma curetagem da lesão, quando ela é local. Quando é sistêmica, tem que fazer quimioterapia, né? Então, eu acho que dá para a gente fazer o mesmo sistema que a gente faz para tumor, para neoplasia. Um PET aqui captaria o índice de lesão? Sim, é com biópsia, né? O PET scan, acho que ela vai apresentar, pelo que eu vi aqui, ela vai apresentar sintomas mesmo, ou em outros lugares do corpo, entendeu? Porque como é na pele, mucosa, então fica mais visível. Tá. E é Acho que bem não isso. faz PET scan, Não faz. não. Eu entraria nisso mesmo, Gisele. Só que aqui eu não faria dissecação. Mas assim, tô dizendo que eu não faria dissecação porque eu não conheço, tá? Talvez, conhecendo mais a fundo, vendo que, opa, peraí, a gente tem uma estrutura com uma delimitação, dissecação. Mas o comando principal e a atuação seria por reparação de DNA. E a mesma coisa, concentrado, tá? E aí trabalharia sobre todo o sistema imunológico dela. Todo o sistema imunológico. Então, Acredito seriam que é passos isso. longitudinais, concentrados sobre o local, reparação de DNA, longitudinais nos membros, no tórax, pés, ou seja, em grandes correntes, tá? Com comando de reparação de DNA e reconhecimento do sistema imunológico. Então, né, porque está falando aqui, opa, peraí, tem que fazer o reconhecimento imunológico. É porque as células de Langerhans estão em toda a pele, né? Então, acho que tem que fazer em tudo, É, o corpo faria todo. então, de uma forma geral, eu sempre atuo assim com os pacientes com câncer, tá? Faria o reconhecimento, a distribuição, encharcamento e o comando de reparação de DNA geral. Aqui, Geral, então, muito mais. muito mais. Porque a pele é o maior órgão do corpo, né? Ela é considerada um órgão e é o maior órgão do corpo é a pele. Porque a gente tem a pele, é o nosso revestimento, né? Exato. Então, mas os lugares que mais aparece histiocytose áreas de dobras, né? Na área genital. Então, esses são os lugares que mais aparece a histiocytose. Mas eu acho que tem que trabalhar num todo, né? É. Respondeu, Silvia. Sou Sheila. Olá, Sheila. Poderia falar um pouco sobre as técnicas de sopro?
Poderíamos, poderíamos. Tem alguma dúvida específica, Sheila? Na verdade, para que que serve o frio e o quente? Desculpa? Frio e o quente. O frio e o quente, para que que serve? Qual é? Ah, entendi. O sopro frio, ele é dispersivo, tá? Então, quando a gente quer principalmente atuar por dispersão, então nós vamos atuar com uma maior distância. O Potê nos fala sobre isso. Nós vamos usar o que é chamado de freno labial, tá? Então a gente diminui a passagem do vento. E nós vamos controlar para que saia frio o quanto possível. Então, uma maior distância, ele é dispersivo. Façam isso no antebraço de vocês. Façam um teste, tá? Ó, peguem a uma certa distância, inspirem. Primeiro vocês inspirem. Encham o abdômen de ar e aí soltem bem devagar. Treinem isso. A sensação que dá, e a sensação que tem que dar, pessoal, entre aspas, tá? É como se vocês pegassem uma pedra de gelo e colocassem no lugar, tá? Um sopro frio é frio mesmo. Às vezes ele chega inclusive a doer, porque ele está passando essa sensação fria. Que é totalmente diferente de um sopro quente. Um sopro quente, nós vamos atuar com maior proximidade. O sopro quente, ele tonifica. Da mesma forma que o frio dispersa, o quente, ele encharca, ele tonifica. Então nós vamos abrir mais a boca, nós não vamos usar freno labial. Nós vamos abrir. Mesma coisa. Peguem o antebraço de vocês, tá? Inspirem, soprem. Vocês vão sentir que os lábios esquentam, como se secassem. Vocês vão sentir que a pele esquenta. E esquenta como se realmente estivesse próxima de uma chama, tá? Então, o sopro quente, nós vamos tonificar. Então, tem um processo de deficiência. Então, nós precisamos de uma abundância de fluidos para isso. O sopro frio, ele dispersa, ele é dispersivo, da mesma forma que o quente é concentratório. Certo? Então, por exemplo, vamos tirar alguém do sonambulismo, do sono magnético, usa sopro frio no frontal, tá bem? Nós temos uma ferida para cicatrizar, vamos usar o sopro quente numa ferida. La Fontaine fala, pega uma gaze e coloca gaze sobre a ferida, tá? Nós não vamos ter contato pele a pele, tá bom? Isso a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Possíveis contaminações. Respondeu Silvia, Sheila. Isso que eu ia perguntar também, quais as indicações? Porque eu lembro que tu contou quando o teu menino estava com febre, que vocês baixaram a febre rápido com sopro. Sopro frio. Então ele é dispersivo, ele vai eliminar calor. Então, sopro frio e longitudinais dispersivos ativante, ele vai suar, Em que tá? local que tu fez o sopro? Na cabeça? Na cabeça e vou descendo, Ah, soprando. Tá. tá? Ah, quando ele tem quando ele teve, por exemplo, o traumatismo, né, que bateu a cabeça, bateu o rosto, sopro frio, porque vai inchar a região, tá? Nós vamos ter febre local, ela vai se edemaciar, então sopro frio. Ok?
Ah, alguém que está com osteoporose, sopro quente. Ô, Vinícius, em relação ao sopro frio e sopro quente, teria que ser mais rápido ou mais devagar? Mais devagar, O quente? constante. Os dois. Os dois. É uma das coisas que a gente precisa trabalhar a nossa capacidade respiratória. Então, tanto num quanto no outro. Mesmo sendo dispersivo, tem que ser devagar. Tu vai ter uma melhor ação. E o concentrado, o problema é ser quente. Exato. Ah, tá. Pensei que teria que ser ou rápido ou devagar, entendeu? Entendi, entendi. Não precisa, porque na verdade tu vai ter uma melhor ação dispersiva se tu concentrar, se tu manter por um maior tempo, tá? O sopro frio. Nós usamos uma das nossas colegas amigas magnetizadoras, ela teve uma queimadura, segundo grau, levantou bolhas e ela tinha muita dor. Nós utilizamos o sopro frio, anestesiou na hora, entendeu? E como que nós usávamos? Eu prolongo a transmissão do sopro, o máximo que eu puder. Inspiro e eu dou algumas vezes, tá? Em torno de 5 vezes mais ou menos. Às vezes mais. Cuidado com o sopro quente, né, pessoal? Porque como ele é concentratório, ele pode aí baquear vocês, tá? É o que você tem que fazer várias vezes, né? E tem que. Exato, exatamente. Então faça uma recarga. Vamos trabalhar com sopro, principalmente o quente. Faz uma recarga magnética antes. Certo, obrigada. Disponha. Deixa eu ver aqui, pessoal. Nosso horário tá, né? Deixa eu ver aqui. Tararara. A Gisele, corrigindo, face sim, PET scan na histiocytose, beleza. Podemos ter lesões pulmonares, hepáticas e esplênicas, ósseas, além da pele. Seria considerado isso um processo de metástase, Gisele? Não é metástase, porque as células elas estão nos lugares. Então, assim, não é que saiu de um lugar e foi para o outro, né? Entendi. Como é uma alteração no DNA da célula, da, na formação da célula de Langerhans, então ela pode acontecer em vários lugares ao mesmo tempo. Perfeito, Só que aí tem que fazer uma quimioterapia sistêmica, né? perfeito. Entendi. Bom, pessoal, nós chegamos aqui no nosso horário. Passamos um pouquinho, na verdade, 9h11. Tá? Agradeço aí a atenção de todos. É um prazer sempre estar aí com vocês, certo? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? A gente só vê as câmeras fechando, né? Vamos fazer então? Obrigado, Davi. Então vamos manter essa posição serena, esse estado propício ao aprendizado, uma atitude de gratidão a Deus, à espiritualidade amiga, aos trabalhadores do magnetismo, amigos espirituais que têm assessorado essa equipe, a emissão desses conhecimentos tão salutares, agradecendo ao Senhor da vida, nos propicia momentos assim de aprendizado, possamos manter o coração sereno diante também das dificuldades pessoais, familiares, uma disposição sempre forte para fazer aquilo que é necessário fazer, tanto no sentido de ajudar na saúde do outro, daqueles que nos procura, ou na nossa própria.
sempre acreditando que quando fazemos bem a nossa parte, podemos ter a certeza que a parte que cabe a Deus, que cabe à espiritualidade, está sendo sempre feita. Então, nós agradecemos ao Senhor da vida mais uma vez, pedindo por essa equipe amorosa, pedindo pela Ana, que está em viagem, também. Ela receba essa energia amorosa desse grupo, de todos nós, e que possamos, nessa noite, com os sonhos, possamos continuar o aprendizado durante o sono, e que possamos estar juntos novamente na próxima semana, de ânimo firme, coração aberto e felicidade no coração. Que a tua luz, Jesus, nos ampare hoje. Assim seja. Muito obrigado, Davino. Pessoal, muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito bom. Até Até breve, Sônia. Até breve, pessoal. Uma boa noite a todos.